Diz a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe, repita comigo, seguia de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos neles, disse: este homem também estava com ele. Porém, ele o negou e disse: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu também és um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você pode se assentar, vamos orar. Glória a Deus. Papai, esta é a tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela foi escrita para que nós pudéssemos aprender alguma coisa que está contido nela, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos pedir aquilo que tu tens para falar nessa noite. Fala, Senhor. Fala através da minha vida, fala comigo, fala com aqueles que aqui estão, Senhor, porque, Senhor, em todos os cultos que eu tenho ido, Senhor, não há um culto em que Jesus deixou de estar, Pai. E eu peço, Espírito Santo, a tua presença nesse ambiente também. Desde já, eu peço que o céu se abra sobre esse lugar, Pai, que a tua palavra seja revelada e, acima de tudo, isso venha tocar o nosso coração e nós venhamos, Senhor, saber o que fazer com essa revelação que será nos dada. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Deus, ele sempre tem algo para nos revelar no meio da palavra. Quando nós lemos um texto, aparentemente é só mais uma história que a gente já leu tantas vezes. Mas a Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser meditado. Você lê jornais, você lê revista, você lê artigos na internet, e você nunca vai entender a Bíblia como ela é se você não meditar nela. Por quê? Porque a Bíblia é a boca de Deus falando com você. E quando alguém fala com você, por exemplo, se você não entende o que eu estou falando, é necessário que você me pergunte o que eu quero dizer com o que eu estou falando. Então, muitas vezes, quando você está lendo a Bíblia, você lê um versículo e pergunta para aquele versículo: Espírito Santo, o que tu queres me ensinar nesse versículo? E assim, a gente vai fazendo perguntas ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazendo que a revelação da palavra seja dada a você. E pastor Gilmar e pastor Marcos estão hoje lá em Dom Joaquim, fazendo a consagração dos obreiros, de lá também. E eu ia também, quer dizer, eu vou lá fazer uma visita para os meus amigos lá, fazer uma visita em Dom Joaquim. Só que ele me liga e diz: não, você vai pregar. Diz: amém, eis-me aqui. Então assim seja. Deus, ele tem um plano para cada noite. E eu tenho certeza que Deus tem um plano hoje na tua vida e na minha. E essa palavra, ela pode ser só mais uma palavra para você. Passou o culto, tudo certo, amanhã eu nem lembro mais. Mas pode ser uma palavra que você vai lembrar por um tempo e dizer: poxa, que palavra abençoada, né? Gostei. Mas também não vai adiantar. Agora, se você disser assim: olha, é o Sérgio lá, mas fala comigo através desse rapaz, desse moço aí. Fala comigo através. Eu quero que tu tenha uma direção. Essa palavra eu tenho certeza que vai ser um norte, vai ser uma direção na tua vida. E dependendo de quem esteja aqui, aqui é o altar, é aqui o que Deus fala conosco, aleluia. Então, cria uma expectativa não em mim, mas no Deus que está dentro de mim, que está dentro de você, que quer se comunicar com você através das suas palavras hoje, amém? E quando eu leio esse texto, eu vejo Jesus, né, olhando para Pedro. E eu quero dar um título para essa mensagem, que é o olhar de Jesus. Imagine quando Jesus olhou para o Pedro, olhou nos olhos dele,
E Pedro olhou e fitou Jesus também. Quando aqueles olhares se cruzaram, qual a sensação que Pedro teve? Você já falou alguma coisa depois que não era verdade, ou que foi mentira, ou que você sem saber disse? De repente, quando você cruza o olhar com aquela pessoa e você sabe que você foi injusto com ela, como é que é o teu olhar? Poxa, eu não devia ter falado isso, falei demais, eu não devia ter feito isso ou feito tal coisa. E aquela noite foi a noite, a véspera da crucificação. Foi a noite em que Jesus, que sempre era alegre, que sempre, quando Jesus estava, alguma coisa diferente acontecia. Ele ensinou tanto, porque ninguém pregou como Jesus, ninguém fez tantos milagres como ele, em 3 anos e meio de ministério. Só que naquela noite ele convida os discípulos para passarem a Páscoa. Dizem que ele aluga um galpão, aluga não, ele pede emprestado, e ele passa com os discípulos. E eu posso ver, pastor Vilimar, Jesus olhando em cada um dos seus discípulos. Talvez ele olhe para Tomé e diz assim: Tomé, ele não diz, mas pensa, porque ele sabia todas as coisas. Eu sei que tu não acreditas muito, eu sei que a tua fé ainda precisa ser trabalhada, mas eu te amo mesmo assim. Talvez ele chega e olha para João e diz: esse me ama. Claro que ele ainda vai ter que aprender muita coisa, mas ele me ama. Ele era dengoso, encostava, né, a cabeça no peito de Jesus. Quem sabe ele olha para o Filipe, e Filipe diz que queria conhecer o Pai. Ele diz: mas Filipe, você não está entendendo nada. Quem vê a mim, vê o Pai. E de repente ele olha para Judas, e ele pensa: Judas, a escritura vai se cumprir, mas não precisa ser você. Tanto é que ele deu um bocado de pão molhado para Judas. E isso no costume judaico significava, quando você molhava o pão e dava para alguém, significava assim: Eric, pastor Eric, eu sou muito teu amigo, você não precisa fazer isso. Esse foi o recado que ele deu para Judas. Prova é que, se você perceber, depois que ele deu o bocado de pão molhado, entrou Satanás no coração, porque ele negou a amizade de Jesus. Jesus era amigo de Judas, porque quando Judas o trai, ele diz: amigo, com um beijo tu traz o filho do homem? Se fosse eu, se fosse você, a gente diria assim, numa forma sarcástica: belo amigo, né? Que amigo, hein? Com um beijo tu me trai. Mas Jesus, quando falava que era amigo, ele era amigo mesmo. Porque se tem uma coisa que Jesus pregou a vida toda, foi contra a hipocrisia. E ele amava cada um deles. E talvez ele olhe para Pedro, e Pedro diz: não, eu dou a minha vida para te seguir, mestre. E ele diz aquela frase: ainda nessa noite, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro não. E Pedro achou que não, porque ele amava de verdade Jesus. Só que ele não estava pronto. E muitas vezes, nós somos assim, nós amamos Jesus. Nós queremos fazer alguma coisa. Só que às vezes nós falamos da boca para fora. E Jesus, quando olha para mim, quando olha para você, ele sabe exatamente o que está acontecendo na minha e na tua vida, e o que vai acontecer ainda. Jesus, quando ele foi para a cruz, ele teve um agravante. Por exemplo, ele sabia exatamente o que ele ia passar, ele sabia exatamente quem ia bater na cara dele, ele sabia exatamente quem ia pregar a mão e os pés dele, ele sabia. Muitas vezes, quando você não sabe, é melhor. Imagine se você soubesse tudo que fosse acontecer na tua vida. E aquela noite o mestre estava diferente. Ele então faz a ceia, lava os pés dos discípulos e pede para orar. E o interessante é que o mestre, que sempre orava por todo mundo, naquela noite ele dizia: vocês vão orar comigo? Imagine, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, naquela hora ele se revelou mais humano do que nunca. Ele chega e diz: vamos orar comigo? E os discípulos dizem que foram. E ele faz aquela oração do capítulo 17 de João, a oração sacerdotal. Ele ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos, e ele ora por nós, todos os crentes. Sabia que Jesus já orou por você lá naquele dia? Ele estava orando por você, estava orando por mim naquele dia, naquela oração sacerdotal. Talvez o Jesus humano, quando olhava para aquele mato lá,
ele via só escuridão. Mas o Jesus Deus, quando ele estava orando, ele via eu, ele via você, ele sabia que existiria uma igreja, que um dia, por causa da cruz, você serviria a ele, eu serviria a ele, e ele disse, vai valer a pena, eu vou até o fim, glória a Deus. E ele não negou a sua missão. Só que Pedro achou que ele estava super confiante. Ele estava mesmo, ele achava que poderia ir, só que ele não estava pronto. E às vezes nós somos assim. Tem coisa que o nosso pastor fala, tem coisas às vezes que os nossos líderes dizem, a gente, não, mas ele não sabe, ele não deixa eu fazer. É que tem coisas que a gente precisa passar por um aprendizado. E a Bíblia vai nos ensinar algumas coisas hoje, através desse texto. Glória a Deus. A primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui, é que as causas da queda de Pedro, e às vezes é muita causa que a gente também, às vezes, escorrega, cai, desliza, né? Sai da palavra de Deus. Então, imagine só, Pedro super confiante, e de repente aqueles olhares se cruzam, como eu falei no começo. Como você acha que Jesus olhou? Olhou com raiva? Olhou sarcástico? Não. Jesus olhou e disse assim, Pedro, tu me negasse 3 vezes, mas mesmo assim eu te amo, eu vou até o fim por ti. Então, a primeira causa da queda de Pedro é porque ele enxergou um Jesus limitado. Deixe sua Bíblia aberta, acompanhe comigo no versículo 54. Você pode deixar aberta aí no seu banco aí. Então, a primeira causa da queda de Pedro é que ele enxergou um Jesus limitado. Diz assim, então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. Ele viu um Jesus preso. Ele viu um Jesus que não podia mais se libertar. Ele viu um Jesus que estava preso. E muitas vezes, na nossa vida, nós vimos um Jesus assim. Um Jesus que parece que não tem mais poder. Um Jesus que parece que está preso. Um Jesus que parece que eu tenho que ajudar Jesus. Se vocês lerem ali, em João, no Evangelho de João, chegou um momento que Pedro pega a espada e corta a orelha do sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote, o soldado Malco. Porque Pedro achou que ele que tinha que ajudar Jesus. E muitas vezes, nós estamos assim, tão confiantes em nós mesmos, que a gente acha que tem que ajudar Jesus. E a gente vê um Jesus preso, um Jesus limitado. E deixa eu falar algo para você. Jesus não é limitado, o seu poder não diminuiu, ele continua ainda sendo o mesmo, ele ainda te ama. Se ele precisasse morrer por mim e por você, ele faria de novo, porque o amor dele é muito maior do que você imagina, o que eu imagino, aleluia. Se o amor dele é maior, o poder também não diminuiu. Então a primeira causa da queda de Pedro foi que ele enxergou um Jesus limitado. A segunda causa que muitos de nós caem nisso é a autoconfiança. Muitos de nós confiam no nosso talento, confia nas nossas qualidades. Não, eu já preguei muitas vezes aqui, é só pegar uma daquelas pregações e trazer. Está tudo certo, Deus vai me honrar. Eu poderia dizer isso. Eu tenho alguns sermões que eu nunca preguei, você já deve ter me ouvido falar sobre isso. Mas eu disse, Senhor, qual é a tua palavra para essa noite? Porque palestra é uma coisa. Da palestra ela está pronta, você faz um slide, é uma coisa. Palestra motivacional é tranquilo. Mas falar a palavra de Deus, falar o que Deus quer, não é assim. Não é assim. Você tem que buscar a direção. Porque se não é só você que fala, se é só eu que falo, se é só você que fala, é só um conselho. Mas se a palavra de Deus, ela é viva. Se a palavra de Deus, ela muda. Se a palavra de Deus, ela transforma. Se a palavra de Deus, ela faz diferença. Se a palavra de Deus mexe com o teu coração, ela tira você do inferno e te coloca no céu, aleluia. E essa autoconfiança, é bom ser autoconfiante. O problema é a autoconfiança demais. Queridos, se você confia demais em si, está a um passo da queda. Você precisa confiar em si, mas muito mais no Deus que está em si, em você, aleluia. A terceira causa da queda de Pedro é que ele dormiu enquanto devia vigiar. Jesus convidou ele para orar. Ele disse, vocês não podem orar comigo 1 hora? E muitos de nós estamos assim. Muitas vezes nós não vigiamos, nós
na nossa oração a gente está cansado, a gente ora mais ou menos, prega mais ou menos, fala mais ou menos, evangeliza mais ou menos, e não faz com excelência, com qualidade. Às vezes a gente tem uma vida mais ou menos, e mais ou menos é média. E a média é muito perigoso. A média você está ali, ó, para cá ou para lá, qualquer coisinha já foi aprovado ou reprovado. E se existe uma decisão, uma coisa que nós não podemos ter dúvida, é da nossa salvação. Deus tem algo muito maior do que eu, do que você imagina. Então, ele não vigiou enquanto devia vigiar, dormiu. E a outra coisa interessante que a gente vê nesse mesmo versículo 54, dizia: Pedro seguia Jesus de longe. Muitas vezes nós estamos assim, seguindo Jesus de longe. A gente não o conhece, a gente não consegue mais ouvir a sua voz. Parece que a gente vem no culto e Deus não fala mais com a gente. Parece que a gente lê a palavra e a palavra não fala mais com a gente. Parece que a gente vai orar e a gente não sente mais nada. Parece que a gente ficou cascudo. O que eu quero dizer? Quando está acontecendo isso, o problema não está em Deus. O problema não está na igreja. O problema está em mim. Talvez eu esteja seguindo Jesus de longe. E Pedro estava seguindo Jesus de longe. Muitas vezes a gente segue Jesus de longe. Ou seja, uma distância em que parece que eu não me comprometo. Parece que Jesus não pode pedir nada para mim porque eu estou longe. Deixa eu aqui quietinho, ninguém está me vendo. E às vezes a gente passa a vida toda seguindo Jesus de longe, perdendo aquilo que Jesus tinha para nos dar, instruções maravilhosas, uma vida cheia de graça, uma vida na presença dele. Uma outra coisa que eu vejo aqui, que ele se assentou com os ímpios. Ainda no versículo 55 diz assim, ó, e havendo acendido fogo no meio do pátio, assentou-se Pedro entre eles. Eu não estou dizendo que você tem que se excluir do mundo, mas eu estou dizendo que nós temos que ser a diferença no mundo. Nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que ser sal nesse mundo. Jesus disse que nós temos que ser sal e luz. Só que muitas vezes dizem, se eu não estou equivocado, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. E o que é costume? Costumes são hábitos que a gente adquire. Então a gente começa a conversar, né? Você já percebeu? Eu já vi muitos crentes, muitos cristãos, que daqui a pouco soltam os palavrões. Sabe o que eu entendo? É que ele está convivendo com muita gente e está se moldando a eles. Não é verdade? Então, de repente, esses palavrões que a pessoa está soltando, é porque talvez você está convivendo demais e está se deixando corromper. A palavra que a gente tem que soltar é uma palavra de Deus. É uma palavra para abençoar. É uma palavra para curar. É uma palavra para transformar, aleluia. E uma outra coisa que eu vejo, e talvez seja o mais complicado, ele escondeu-se atrás de mentiras e negou o seu Senhor. Versículo 58. Acompanhe comigo. Disse assim. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também um deles? Mas Pedro disse, homem, não sou. Se você perceber, Pedro nega Jesus 3 vezes. A primeira vez ele diz assim, ó, que ele não conhecia o Jesus. Está ali, ó. Versículo 57. Porém, Pedro, primeira vez, ó, mulher, não conheço. A primeira vez ele diz que não conhece Jesus. A segunda vez, ele diz que ele não é discípulo. E a terceira vez, olha só o que ele diz. 60. Não sei nem o que tu dizes. Eu nem sei o que é esse evangelho. Eu não conheço esse homem. Eu não sou discípulo. E eu nem conheço o que estás falando, esse assunto. Olha só, quando você vai negando Jesus, como o nível vai ficando mais distante. Você diz que não conhece, né, quem é Jesus, que não é discípulo dele, depois você diz que nem sabe do que se trata. Se faz de ignorante espiritual. Você se auto-engana. E se existe um engano, o pior engano que o ser humano pode cometer, eu sempre digo isso, é o auto-engano. Se eu enganar você, você me enganar, ainda, me perdoe aqui, está levando uma falsa vantagem. Mas eu me sabotar, eu me enganar, sabendo que é verdade e preferindo a mentira,
eu estou me auto-sabotando. E Pedro fez isso. Só que, quando ele fez isso, aí eu posso imaginar, pastor Edson, Jesus, o galo canta. E quando o galo canta, ativou no cérebro dele aquilo que Jesus tinha dito. Muitas vezes o galo tem que cantar na nossa vida. Mas o que é esse galo? Muitas vezes tem que acontecer alguma coisa para você lembrar. Senão você está tão num piloto automático, está tão fazendo as coisas naturalmente, que você nem sabe o que está fazendo. Que nem ontem, uma pessoa trouxe um carro automático para mim, e eu quase não dirigi carro automático, é a segunda vez que eu tinha dirigido. Ele disse, dá uma voltinha com o meu carro novo, e eu, para agradar ele, fui dar. E adivinha o que eu fui fazer? Fui pisar na embreagem, né? Dei uma freada que quase eu botei todo mundo para frente, né? Ainda bem que não via ninguém atrás. Mas é por quê? A gente está fazendo as coisas no piloto automático. E a gente nem que esqueceu o pé esquerdo. Não é verdade? E às vezes a gente está assim, ó. Começa a pecar, começa a sair da presença de Deus, começa a seguir de longe. Quando percebe, está no piloto automático. E a gente está achando tudo normal. Pode ter coisa que parece normal, mas com Jesus nada é normal. Com Jesus tudo é sobrenatural. Com Jesus tudo muda. Quando Jesus entra na tua vida, todo dia tem novidade de vida. Quando Jesus chega na tua casa, alguma coisa diferente acontece, aleluia. Glória a Deus. E como então Pedro foi curado? Ou pelo menos entendeu algumas coisas com um olhar de Jesus. Dizem que um olhar fala mais do que 1000 palavras. Existem vários tipos de olhar, né? Eu que trabalho numa área de RH, existe uma ciência chamada neurolinguística. E quando você olha para o lado esquerdo, é o lado racional, que é o lado que você está pensando, né? Olhei, eu estou pensando. Quando você olha para o lado direito, isso se usa muito em entrevistas de emprego, dando uma dica de graça aqui para todo mundo. Ó. Quando você olha para o lado direito, é o lado motivacional. Você está nervoso. Quando você olha para cima, você nem sabe o que vai responder. Então, muitas vezes, os entrevistadores, quando vão conversar contigo, eles já sabem se você sabe a resposta, se você está mentindo, se você não sabe. Né? Tem algumas outras que eu também não vou dar tão de graça assim também, né? Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer? Quando Jesus olhou para Pedro, Pedro entendeu o que ele estava olhando. Ele disse, Pedro, eu sabia que tu ia fazer isso. Eu sabia que você ia me negar. Eu sabia. Mas mesmo assim, Pedro, eu te amo. Mesmo assim, eu vou até o fim por ti. Talvez Deus está dizendo para mim e para você, eu sei que você errou. Eu sabia que você ia pisar na bola. Eu sabia que você ia tentar andar comigo, mas ia ter umas recaídas. Mas eu não estou olhando com olhar de condenação. Eu estou olhando para você e estou dizendo, eu te amo. Eu vou até o fim com você. Eu acredito em você. Se você se levantar, Deus tem algo diferente para a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Você não precisa olhar para você como um perdedor, mas olhe para mim com um olhar de amor, assim como eu olho para você, aleluia. Glória a Deus. Então, aquele olhar fez Pedro então reconhecer as suas fraquezas. Pedro entendeu quem ele era. Que ele não era tão bam assim. Ele entendeu que quando o mestre olhou para ele, ele entendeu que o mestre tinha razão. Aquele olhar fez Pedro entender que Jesus conhece todas as coisas. Houve uma época em que toda a Santa Ceia, queridos, eu lutava para chegar assim, quase sem nenhum pecado. No começo da minha conversão, eu dizia, na próxima Santa Ceia, eu quero chegar lá quase zerado de pecado. Sabe o que acontecia? Sempre me frustrava. Me sentia sem vergonha. Sabe por que acontecia isso? Porque eu estava sempre lutando contra o pecado. Não posso fazer isso, não posso olhar para isso, não posso fazer aquilo. Sabe o que acontece? Sabe quando a minha vida começou a mudar? Quando eu comecei a dizer, não quero nem saber do pecado, eu quero saber de Deus. Quando eu comecei a dizer assim, Espírito Santo, qual é o teu plano para mim hoje? O que tu tens para fazer comigo lá naquela empresa? O que tu tens para fazer naquele lugar? O que tu tens para fazer no colégio?
O que tu queres? O que tu espera de mim hoje? Quando eu comecei a ter esse diálogo assim com Deus, eu esqueci do pecado. E eu comecei a viver uma vida diferente. E Deus está dizendo para mim e para você, enquanto você fica lutando contra o pecado, Ele vai estar sempre te acusando. Quando você diz assim, não, eu não preciso lutar contra o pecado. O que eu preciso é viver o que Deus tem para mim. Então o pecado, ele vai saindo automaticamente da tua vida. Claro que temos que vigiar, sim. Você acha que eu não peco mais? Peco. Mas aquela condenação, aquela coisa do diabo, ela vai saindo. Você se começa a sentir filho, você se começa a sentir amado. Deus começa a olhar para você de um outro jeito. E você também começa a se ver de um outro jeito. Sabendo que Deus, ele é bom, ele é misericordioso. Então Pedro reconheceu suas fraquezas. Pedro reconheceu que Jesus sabe todas as coisas. Pedro, ele pôde ver o amor incomparável em seus olhos. Imagine Jesus olhando. Ele viu que Jesus não olhou para ele de uma forma recriminando, como talvez muito poderia fazer. Por tua causa, o mestre foi morto. Ei, não foi por causa dele, foi por minha causa também, foi por tua causa também, porque era plano do mestre ir para a cruz para me salvar e para te salvar, aleluia. E a gente tem a mania de criticar Pedro. Mas o que eu quero dizer, e Jesus disse, o Evangelho está escrito exatamente sobre Pedro aqui, para nos ensinar algumas lições. Eu sempre digo, quando eu dou aula de teologia, a Bíblia tem uma interpretação, a certa, mas tem muitas aplicações e muitas lições que eu e você podemos tirar dela. Se vir outra pessoa pregar sobre isso aqui, ela vai pregar de outro jeito e vai ter muitas lições aqui. Pedro também se arrependeu e começou a chorar e percebeu que ainda não estava pronto. Você só vai perceber que não está pronto quando acontecer algumas coisas. Às vezes a gente acha que está pronto, a gente já tem que ser lá, a gente quando é meio mais novo é impulsivo. A gente acha que já sabe mais, que se fosse eu fazia diferente, se fosse eu fazia assim, assado. Queridos, tem muita coisa que eu e você ainda precisamos aprender. Tem muita coisa ainda que a vida precisa nos ensinar, que nós precisamos nos espelhar em muita gente ainda. Eu estou lendo um livro, que é o Supremo Chamado, que o autor falou assim, que ele, de 30 e poucos anos de ministério, ele disse que ele apenas conhecia o Deus da cultura americana, mas ele não conhecia o Deus da Bíblia. E às vezes aí você só conhecemos o Deus aí de Brusque, mas não conhecemos o Deus da Bíblia. Queridos, Deus tem muita coisa para nos ensinar. Nós precisamos conhecer muito Deus ainda. A gente acha que conhece estou bom assim. Não, Deus quer ser conhecido de mim e de você, aleluia. O Deus da Bíblia quer que você o conheça, não apenas o Deus da Calvário, o Deus da igreja A, da igreja B, da igreja C, é o Deus da Bíblia, aleluia. Glória a Deus. E depois desse olhar, Pedro nunca mais foi o mesmo. Depois desse olhar, ele chorou amargamente. Você vai perceber, de algumas vezes para frente, que Jesus tratou Pedro, curou as suas feridas. A gente não tem tempo para falar tudo aqui, né, que o horário passa. Mas Pedro foi um homem diferente depois disso, porque ele reconheceu que ele dependia de Deus. E quais então as recompensas de enxergar e ver Jesus na sua vida? Porque às vezes Jesus está te vendo, Jesus está me olhando, mas será que você e eu estamos vendo Jesus na minha vida? E como eu vejo Jesus na minha vida, Sérgio? Bom, o mundo nos olha de qualquer maneira. O mundo tem um olhar de desprezo, tem um olhar de inveja, de soberba, tem um olhar de desconfiança, de descrédito, de julgamento, de preconceito, da vergonha, da crítica. Eu lembro que a primeira vez que me chamaram para pregar, eu já tinha muitas pregações prontas, mas 100 e poucas. Mas nunca ninguém tinha me chamado. Não porque eles eram mal comigo. Eu não estava pronto. Eu estava me preparando. E ainda estou me preparando. E eu escrevia. Eu tenho o hábito de escrever. Quando Deus me dá uma revelação, eu escrevo, porque senão a gente perde ela, né? E daí, foi no Planalto. Lá na igreja do Planalto. O pastor Vilimar lembra de lá. Alguns devem lembrar. Na época, o presbítero que cuidava de lá foi para um casamento. O outro também tinha um casamento. Vem, quem prega, quem não prega, sobrou para mim.
E eu nunca tinha pregado em igreja nenhuma, nunca tinha pregado. E ele não falou para ninguém que eu seria o pregador. E quando eu entrei naquela igreja, aí fui mais alinhado. Aquele dia meu carro quebrou, meu primo teve que me levar, parece que dá um monte de contratempo, né, quando é a primeira vez. E eu sempre digo, a primeira vez, ela nunca é a tua melhor pregação. Mas ela é a mais impactante, porque é a primeira vez. E eu lembro quando eu cheguei na porta, tinha um casal de obreiros, muito querido por sinal, mas sabe que eles, quando você percebe, que olha para você e diz assim, não, esse aí vai pregar? Meu Deus, para que eu vim na igreja? E ela disse assim, quem vai pregar? Eu disse, hoje sou eu. Tu? Sabe, nem disfarçou, né? Tu? Tu vai pregar? E o presbítero não veio? O outro não veio. É tu mesmo? Nem sei por que eu vim. Essa foi a palavra de motivação que eu recebi na primeira vez que eu fui pregar, gente. Que palavra de motivação, imagine você empolgado, Deus tinha revelado uma palavra para ti. Você chega lá na primeira tua pregação e as pessoas dizem isso para você. Eu tinha duas coisas a fazer: murchar, aceitar o que ele tinha dito para mim, ou dizer, não, Deus, é verdade, ele tem razão, eu não consigo pregar não, eu não prego. Agora tu pode, tu usa quem tu queres, tu fala com quem tu queres, independente do título, se é pastor, se é presbítero, se é obreiro, quando tu queres falar, tu fala. E naquela noite eu comecei a pregar, e quando eu peguei o microfone eu disse, aleluia, pode aplaudir, é para o Senhor, glória a Deus, aleluia. Naquela noite eu peguei o microfone e eu disse, não era meu plano estar aqui, eu não queria pregar, eu tinha até um casamento para ir, mas eu fui obediente. Então, quer você acredite, quer você não acredite, Deus vai falar com você, e Deus vai fazer uma coisa diferente aqui nessa noite. E eu comecei com a autoridade do Espírito Santo, e quando eu comecei a pregar, algo diferente aconteceu naquela noite, e até hoje, aquela mensagem que eu preguei, algumas pessoas me dizem assim, eu nunca mais esqueci. Sabe por quê? Porque a humildade, ninguém via quando eu orava, ninguém via quando eu jejuava, ninguém via quando eu escrevia, mas o Deus do céu via. E quando o Deus do céu vê o que você está fazendo, não é homem, não é olhar de desprezo, é Ele mesmo que te coloca onde tem que te colocar, ainda que falte pastor, ainda que falte presbítero, quando Ele quer te usar, Ele usa, e ponto final, aleluia. Deus, Ele é fiel, e assim é na tua vida. Apenas eu e você precisamos ter um posicionamento. O inferno, o inimigo vai querer te colocar lá embaixo. Mas quando Deus tem um plano com você, não há diabo, não há inimigo, não há irmão, não é falso irmão, não há, independente de quem seja, Deus te coloca, ponto final, aleluia. E quando a gente conhece que Jesus está olhando para a gente começa a enxergar Jesus em tudo. A gente começa a ver Jesus no irmão, em cada palavra, no louvor. A gente começa a escutar um louvor e já começa a se quebrantar. Tudo a gente começa a ver Jesus como crente novo. E por que depois de um tempo parece que a gente é tudo normal, é tudo natural? Nós não conseguimos mais ver Jesus. Quando Jesus olhou para Zaqueu, o mundo via um roubador, um ladrão, um coletor de impostos. Jesus viu uma alma que precisava ser salva e disse, hoje entrou a salvação nessa casa. Quando Jesus entrou, olhou para Marta e Maria, o povo olhou para Marta e Maria e disse, olha lá, que belo amigo, morreu o irmão delas, e cadê o Jesus? Cadê esse Jesus que eles falam? Talvez na tua vida tem gente assim, cadê o teu Jesus? Olha o que está acontecendo na tua vida. Sabe que Jesus disse, não, isso é para um milagre muito maior do que essa aldeia nunca vai ver e nunca vai mais ver o milagre que eu vou fazer. E assim na tua vida e na minha. Às vezes acontece alguma coisa, é para um milagre muito maior, aleluia. Quando o povo olhar para a samaritana e dizer, olha, está com 6 maridos já. Nem vou dizer o que o povo falava. Mas quando Jesus olhou para a samaritana, ele viu uma profeta. Ele viu uma pregadora do evangelho. Quando o povo olhou para aquela mulher adúltera, ele disse, é digna de morte, merece ser apedrejada. Quando Jesus olhou para ela, disse, eu não te condeno, vai, não peques mais. Eu te dou uma segunda chance, eu sou Deus de segunda chance, aleluia. Quando o povo olhou para aquele cego de Jericó, disse que ele era só mais um mendigo, que ele ia morrer mendigando.
Quando Jesus se encontrou com ele, olhou para ele, ele curou e disse: vai e anuncia o que Deus fez na tua vida. Aqui em Jericó tem milagre, aleluia. Aqui na Calvário tem que ter milagre, na tua vida tem que ter milagre. Aleluia. Quando o povo olhou para Pedro, talvez aí você lembra do Pedro que negou Jesus. Mas depois disso, Pedro, ele começou no primeiro sermão de Pedro, pastor Eric, só 3 mil se converteram. Quando Pedro pregou, só 3 mil se converteram. No segundo sermão que ele vai pregar, um coxo está na Porta Formosa. Ele diz: dinheiro, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Um coxo ficou bom. Na segunda pregação já deu 5 mil pessoas. Aleluia. Prenderam Pedro, mas cadeias não conseguiam prender um homem desse. O que esse homem tinha de diferente? Ele tinha a presença de Deus, porque ele enxergou quem ele era. Aleluia. Ele começou a pregar, pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Ele orava, o lugar tremia. Aleluia. E chegou um momento que ele nem precisava mais orar, pastor Eric. Quando ele passava, a sombra dele curava, porque ele tinha a presença de Deus. E a igreja precisa ter essa presença, aleluia. E assim é eu, assim é você. Se eu e você começarmos a buscar a Deus com a intensidade que Ele merece, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o que Deus pode fazer, aleluia. Porque Ele pode e quer fazer. O problema é a entrega. A que nível eu estou me entregando? Qual é o nível que eu estou com Deus? Aleluia. Por quê? Será que eu estou vendo Jesus na minha vida? Será que eu estou vendo Jesus na igreja? Será que a pior coisa que pode acontecer é Jesus estar na minha vida e eu não perceber? Assim como aconteceu naquele casamento. Jesus estava lá, acabou o vinho. Ninguém percebeu Jesus, só Maria. E quando Jesus entrou lá, Ele transformou aquela água em vinho. E todo o povo ficou contente. E assim na Bíblia. Eu preciso ver Jesus na Bíblia. Eu preciso entender que Jesus quer falar comigo. Que o Espírito Santo é Deus. E que Ele é o nosso Salvador, aleluia. Aleluia. E assim é eu. Assim sou eu, assim é você. Eu lembro de onde Deus me tirou. Eu lembro quem eu era. Eu lembro talvez eu até imagino onde eu estaria se Jesus não tivesse me encontrado. Então, quando você lê a palavra, é o próprio Deus falando com você. Quando você lê Gênesis, você precisa ver que Jesus é o começo de tudo. Você começa a ler o Êxodo, tem que lembrar que Jesus é o teu libertador. Você vai então em Levíticos, tem que entender que Jesus, Ele é o teu sacrifício perfeito. Você vai para o livro de Números, Ele é a coluna de fogo, Ele é a nuvem, aleluia, que guia o povo em segurança. Você vai para Deuteronômio, Ele é a tua cidade refúgio. Você pula para Josué, Ele é o teu general, aleluia. Você vai para Juízes, Ele é o teu justo juiz. Quando chega em Ruth, Ele é o teu remidor. Você pula para 1º e 2 Samuel, você tem que enxergar Jesus, o profeta confiável, aquele que fala e acontece, aleluia. Você vai para 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas e 2º Crônicas, você que além de profeta, ele é rei e sacerdote na tua vida, aleluia. Você vai para Esdras, ele é o teu escriba fiel, aquele que escreve coisas acerca da tua vida. Você vai para Neemias, ele é o restaurador, aquele que repara as brechas que você tem na tua vida, aleluia. Glória a Deus. Você chega em Esther, aleluia, ele é aquele que advoga a tua causa, o teu advogado, que aquela sentença que era contra você, ele muda toda ela, aleluia. Quando você chega em Jó, ele é o redentor que vive, glória a Deus. Quando você pula para Salmos, além de ser aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele é o teu Senhor, e isto te basta, aleluia. Quando você chega em Provérbios, ele é a tua verdadeira sabedoria. Você pula para Eclesiastes, aleluia, ele é aquele que tem um tempo para todas as coisas, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para te alegrar, um tempo para colheita, um tempo para plantar, aleluia. Quando você vai para Cantares, ele é o teu amado e belo noivo, glória a Deus. Quando você pula para Isaías, além de servo sofredor, ele é Deus
forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia, conselheiro e maravilhoso. Você pula então para Jeremias, ele é o profeta que chora pelo seu povo. Você vai para Lamentações, ele é aquele que a misericórdia dele se renova a cada manhã na tua vida, aleluia. Você pula então para Ezequiel, ele é o maravilhoso homem das 4 faces. Você vai então para Daniel, ele é o 4º homem da fornalha, glória a Deus. Você vai para Oséias, ele é o marido sempre fiel. Você vai para Joel, ele é aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo, aleluia. Você vai para Amós, é aquele que carrega os teus fardos. Você vai para Obadias, ele é o nosso Senhor. Você vai para Jonas, ele é o grande missionário que está sempre pronto para ganhar almas, independente da terra que esteja, aleluia. Você vai para Miqueias, ele é aquele que tem um mensageiro de pés formosos. Você vai para Naum, ele é aquele que abre um caminho no meio das tormentas. Você vai para Abacuque, ele é o profeta do reavivamento. Você vai para Sofonias, ele é aquele que tem o seu remanescente fiel. Você vai para Ageu, ele é o restaurador da herança perdida. Você vai para Zacarias, ele é a tua e a minha fonte, aleluia. Você vai para Malaquias, ele é o sol da justiça. E chega no Novo Testamento, em Mateus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Chega em Marcos, ele é o Cristo, operador de milagres. Chega em Lucas, ele é o Cristo, o Filho do homem. Chega em João, ele é o Cristo, o verbo que se fez carne. Chega, aleluia, chega em Atos, ele é o próprio Espírito Santo operando e fazendo milagre na igreja, aleluia. Chega em Romanos, ele é a tua justificação. Chega em 1 e 2 Coríntios, ele é a tua ressurreição. Chega em Gálatas, ele é aquele que redime a nossa lei. Chega em Efésios, ele é a tua armadura espiritual, aleluia. Chega em Colossenses, ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação, aleluia. Chega em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o nosso Rei Supremo que virá para buscar a sua igreja, eu e você, aleluia. Chega em 1 e 2 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens, aleluia. Chega em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Chega em Filimão, ele é aquele mais chegado que o irmão, aleluia. Chega em Hebreus, ele é o mediador do novo e melhor concerto na minha e na tua vida, glória a Deus. Chega em Tiago, ele é o Senhor que cura, glória a Deus. Oh, aleluia. Chega em 1 Pedro e 2 Pedro, ele é o nosso sumo pastor. Chega em 1 João, 2 João e 3 João, ele é o perfeito amor que lança fora todo medo. Chega em Judas, aleluia, ele é aquele que batalha as nossas batalhas. E chega em Apocalipse, ele é o Alfa, ele é o ômega, ele é aquele que era, aquele que é, o que há de vir, o todo-poderoso, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e vive para sempre, aleluia. A Bíblia toda inteira fala com você. Jesus está inteiro na Bíblia, só eu e você não vemos. Jesus quer mudar a tua história, aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé, glória a Deus. Eu não sei como é que você veio hoje, mas o Espírito Santo, aleluia, que está aqui, ele está dizendo: eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma palavra para mudar a tua história, aleluia. Talvez você esteja longe, seguindo Jesus de longe, como Pedro estava. Eu não quero nem pedir para você vir aqui, você pode ficar no seu lugar. Só baixe sua cabeça, é você e Deus. Eu quero orar por você, aleluia. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo querido, eu quero estar sensível à tua direção. Senhor, eu não sei como é que estão a vida dos meus irmãos, Senhor. Eu só sei que o Senhor me deu essa palavra, Senhor. E quando o Senhor olha para a gente, o Senhor enxerga aquilo que nem eu e nem eles conseguem ver. A gente às vezes não se conhece de verdade e nem conhece o Jesus que fala toda a verdade, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos, Senhor. Eu não sou melhor do que eles, eu ainda careço tanto da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que nessa noite, Pai, se eles estão se sentindo assim longe de Deus, se eles estão se sentindo assim, Senhor, como que parece que Jesus está preso, que não faz mais nada, em nome de Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele vai mudar a tua história. Tem algo diferente para acontecer na tua vida. É apenas, Ele precisa de alguém que creia e receba uma palavra profética. Deus vai mudar a tua história, a tua casa, a tua família. Você precisa crer, porque o teu Deus, o meu Deus, não diminuiu o poder. Ele ainda continua sendo tão Deus como Ele era, como Ele é e como Ele sempre será. O que Ele precisa de um coração quebrantado
quebrantado, um coração que busca a sua presença. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.